Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês aqui, trocar uma ideia com vocês em relação ao nosso atual Mr. Olympia, o Derek Lunsford. Eu não sei o que acontece que o pessoal colocou na cabeça que o Derek, ele é um dos piores atletas de todos os tempos, porque tudo bem que o cara, ele foi Mr. Olympia, só que o pessoal faz questão em todos os momentos de querer desmerecer o Derek, e aqui eu não quero ficar em cima do muro, eu vou dar a minha opinião que não vale de merda nenhuma, como vocês sabem bem, porque eu não sou especialista da área, nunca fui atleta, não sou coach, não preparo ninguém, nunca subi num palco de fisiculturismo, sou apenas um fã que gosta de acompanhar o fisiculturismo conversando com vocês, que eu acredito que também são fãs de fisiculturismo. E primeiro de tudo, eu concordo com essa comparação, eu acho que se o Marcus Hull de 2002 tivesse competido contra o Derek de 2025, não tem nenhuma dúvida que o Marcus Hull teria levado, embora de costas o Derek dá um cacete no Marcus Hull sem folga nenhuma. Na minha opinião, as costas do Derek ela é top 3, top 4 da história do bodybuilding. Só que aí todo mundo ignora que o cara tem um ponto muito forte de ser um cara que pode ser um dos tops maiores, um dos melhores grupos musculares da história, para simplesmente desmerecer o cara. E realmente, se a gente for olhar, o braço dele é um braço que ele tem volume, mas não tem aquela densidade, não tem aquele hardness, é um braço fofo. O peito some, vocês estão vendo aqui, ele tá fazendo a expansão de dorsal, a expansão de frente aqui, e o peito simplesmente some, o peito vai para dentro e o braço, o ombro acaba ofuscando o peito, coisa que não acontece com o Marcus Hull, porque o Marcus Hull tinha todo o volume do mundo. Mas o Derek, eu não acho que ele é top 10 melhores Mr. Olympias da história. A gente teve, se eu não me engano, 18 ou 19 Mr. Olympia e eu não colocaria o Derek num top 10, na minha opinião, porque eu acho que realmente alguns pontos no físico dele ficam muito abaixo em relação a outros pontos no próprio físico dele. Eu nem tô querendo colocar ele para poder comparar com outros caras, mas se a gente fosse colocar aqui uma nota de 0 a 10, as costas do Derek, na minha opinião, é um 9,5, 9,7, quase beirando um 10, e o peito seria um 6. Então você tem um desequilíbrio muito grande de um grupo muscular para outro, o que na minha opinião acaba tendo uma discrepância muito grande, porque você realmente vê ele de frente, as pernas ficam devendo em vários aspectos, principalmente na questão aqui, né, do quanto que o quadríceps salta pro lado, o vasto lateral dele, tanto que vocês podem ver que ele abre os dois pés para fora assim, para poder valorizar o máximo que ele pode de perna, porque realmente ele não tem tanto volume de perna, então ele tem que adaptar, fazer uma pose para poder disfarçar esse ponto fraco dele. Quando você olha o abdômen em si ele é bom, quando você olha o peito é muito fraco, como eu falei para vocês, na minha opinião seria um 6 de 10. O ombro e o ombro e o braço, na minha opinião seria um 7, porque realmente também tem volume, mas falta aquela densidade, falta você ver realmente corte, você ver divisão muscular, isso ele acaba não tendo. Só que mesmo com todos esses defeitos, na minha opinião, 2025 talvez não tenha sido justo ele ter ganho. Não vou nem falar que não tenha sido justo, porque eu não acho que foi assim uma injustiça. Eu acho que abre brecha para você falar que, ó, se o Hadi Choopan tivesse ganhado, não seria injusto. Mas o Derek ter ganho, na minha opinião, também não foi injusto. Na minha opinião, a disputa ficou realmente entre os dois ali, e no desempatar das coisas, o Derek, na minha opinião, ele tem um ponto muito mais forte do que o Hadi Choopan. O Hadi Choopan, ele não tem um ponto que você olha e fala assim, meu Deus, esse músculo dele aqui é realmente muito impressionante. O que é impressionante, da minha opinião, em relação ao shape do Hadi, é a questão de um conjunto muito completo, ele não tem nada que ele fica devendo, coisas que até o Derek às vezes fica devendo, só que ele tem um condicionamento absurdo. O Derek, ele tem as costas, que é muito impressionante, a toda a parte posterior, na verdade, né, costas, glúteo, posterior de coxa, todo esse conjunto dele, na minha opinião, é muito impressionante. Então, eu acho que o resultado de 2025, se fosse pro Hadi, eu não acharia nenhuma injustiça, e como foi pro Derek, eu também, minha opinião aqui, não acho que foi injusto. Agora, os outros anos que ele venceu,
o outro ano, né, que ele tem 2 títulos, eu acho que foi justo. Aí a gente tem, por exemplo, casos como o Big Ramy. O Big Ramy, na minha opinião, só foi justo o ano lá de 2020 que ele vence, que é aquele ano que tem até o Phil Heath, né, ficando em terceiro. Na minha opinião, só aquele ano do Big Ramy foi justo. Os outros anos, eu acho que o shape que o Big Ramy apresentou é um shape inferior comparado com o do Derek. Só que eu não lembro na época, eu já acompanhava bodybuilding, eu comecei a acompanhar bodybuilding em 2017, 2018. E nessa época eu não lembro de ninguém ficar toda hora questionando, atacando o Derek. Eu não sei por que o pessoal fica nessa perseguição, sendo que é um cara que ele não tá envolvido em polêmica, é um cara que... Pô, você não vê ninguém falando mal dele, falando que ele tratou algum fã com desrespeito. Você vê que ele realmente é um cara que representa o que é ser um embaixador do esporte. Só que o pessoal fica cismando de querer atacar ele de todas as formas. E eu queria vir aqui só pra falar pra vocês que, na minha opinião, eu não acho que ele é top 10 melhores Mr. Olímpia. Mas eu não acho que ele é o pior Mr. Olímpia que a gente já teve. Isso daqui eu não tô falando nem em relação ao Fernando Arroio, tá? Porque ele só fez a postagem, porque ele sabe que isso vai gerar repercussão. E às vezes eu acho que isso nem reflete muito a opinião dele, mas lendo os comentários aqui desse post e também de outros posts, principalmente ali umas 2 semanas depois do Mr. Olímpia passado, todo mundo atacou o cara falando que ele é o pior Mr. Olímpia, e eu acho que isso acaba sendo um pouco injusto. Por isso que eu queria levantar esse debate aqui com vocês e eu quero pegar a sua opinião. O Derek, na sua opinião, é o pior Mr. Olímpia que a gente já teve? Esse Derek de 2025? Quero que você deixe aqui nos comentários pra gente poder ter uma discussão aqui, um debate saudável. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e falou, até o nosso próximo vídeo.